Então, pessoal, alegria tê-los aqui conosco e a gente está sempre buscando, como eu disse aqui, as reflexões para crescimento pessoal, espiritual, relacional com Deus, enfim. O nosso propósito é sempre bom a gente destacar isso. Não é que a gente vai ser perfeito ou tem o objetivo de ser infalível, impecável. Esqueça isso, gente. Olha, se você quer ser feliz, dá uma relaxada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Lança sobre ele suas ansiedades, suas inquietudes, vai lançando sobre ele e descansa, porque se você for levar tudo a ferro e fogo, for levar tudo na risca ali, na justiça própria, olha, você vai morrer, você vai se desgastar, você vai estressar, vai te fazer muito mal. Então vamos fazer o seguinte: viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Não vamos negociar jamais com o pecado não se negocia, porque pecado mata, pecado nos afasta de Deus. Mas das demais coisas, irmãos e irmãs queridos, vamos nos abençoar, vamos nos suportar uns aos outros, todos esses princípios que nós temos visto. Até agora nós estamos no terceiro bloco dos mandamentos recíprocos. O primeiro deles, a construção desses relacionamentos. O segundo dele, a proteção desses relacionamentos. E hoje nós vamos encerrar esse terceiro bloco com admoestai-vos uns aos outros e falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Este princípio é fundamental para que você e eu possamos ter uma vida leve. Qual que é a ideia? É que nós tenhamos uma vida leve, uma vida cristã leve, sem peso, sem carga, sem imposição, sem religiosidade, sem doutrinas e regras humanas que são preceitos que não têm valor nem poder contra o pecado e nem têm poder e valor para levar-nos, conduzir-nos a Deus, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, grandes coisas, literalmente, a sua ou a minha religião, a sua ou a minha doutrina humana, porque eu penso, porque eu acho, parabéns para você. Não tem diferença para Deus. Deus não olha o seu, o meu pensamento, a nossa interpretação, a nossa religião ou a nossa religiosidade. Deus olha o nosso coração. Gente, é por isso que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É por isso que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, na volta de Cristo, no dia do julgamento. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome. E então Jesus vai dizer para estes muitos que fizeram sinais, maravilhas, prodígios na terra, que fizeram coisas tremendas que saltaram aos nossos olhos, Jesus vai dizer para eles assim: eu nunca conheci vocês. Gente, você não choca, isso me choca. Eu, o tempo todo, procuro na minha vida, para a minha vida, não eu ser achado em pecado depois de ter pregado a você. É eu não ser enganado depois de ter trazido a palavra de Deus que liberta você. Então veja, não adianta religião, gente, não adianta você ter um título, você ser uma pessoa que tem uma função, uma posição. Esqueça isso. Deus olha o coração. Gente, a surpresa vai ser muito grande, você imagina. Eu vou falar de pastor porque é a minha função, tá? É a minha responsabilidade, mas a gente pode expandir isso a todos os líderes religiosos. Mas você imagina, né, nós pastores ou um pastor chegando diante de Deus, falando: Senhor, olha que a igreja que eu estava pastoreando, quantas almas foram convertidas com as minhas pregações, olha aqui, eu expulsando demônios, eu curando os enfermos, eu impondo as mãos sobre eles. E aí naquele momento o juízo é público. Aí Jesus fala com a pessoa assim: olha, eu nunca te conheci. Você imagina bem, depois de toda uma vida, às vezes, dedicada ao ministério, entre aspas, fazendo e acontecendo. Aí Jesus olha para ele assim: eu nunca te conheci. Que susto, que coisa louca.
Aí você fala assim, que é isso? Por que isto? Porque você vivia na iniquidade, você vivia na impiedade, o seu coração não foi transformado, seu coração não foi mudado. Eu olho o coração, eu não olho o que você faz ótimo, muito bom, mas eu olho o coração. Eu quero saber como está o seu coração. Se você não tiver um coração transformado, se você não tiver um coração regenerado, se você não tiver o seu interior transformado, você pode ser uma pessoa muito benquista pela sociedade, você pode ser uma pessoa honrada, você pode ter uma vida ilibada, você pode ter uma vida justa diante da sociedade, você pode fazer coisas boas, você pode se dedicar ao auxílio ao próximo, ao serviço ao necessitado, ao carente, à defesa do humilde, do desprovido, do marginalizado. Tudo isso você e eu podemos fazer, nós podemos nos tornar mártires, defendendo a causa do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, você e eu podemos dar a vida pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, pela instituição, e mesmo assim termos o nosso coração longe de Deus. É um perigo você se dedicar, se devotar mais à causa do que o Senhor da história. Cuidado! Os judeus fizeram isto, irmãos. Eles honravam mais o prédio, o templo, do que o Senhor do templo. Eles honravam mais a casa do que o construtor da casa, porque a intenção deles, a motivação do coração deles não era pura. Meu Deus, que o Espírito Santo nos alerte. O tema desta manhã é: admoestai-vos uns aos outros, falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, que fique para nós este alerta, esta admoestação em amor, para que você e eu possamos entender de forma muito clara: Deus olha o coração. Isto não significa, em hipótese alguma, que a nossa vida não deva ser tudo que Deus determina que seja, mas que ela não seja um peso pela religiosidade, que ela não seja um peso pela obrigação de fazer. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer com prazer, mesmo que seja, entenda bem, no peso da responsabilidade em relação ao próximo, ao amor, ao serviço. Eu não estou dizendo que tudo é tranquilo, tudo é leve, tudo é maravilhoso. Não, você tem responsabilidades e estas muitas vezes nos são pesadas por causa do amor, por causa do serviço, por causa que nós queremos abençoar, mas não por causa de uma doutrina humana, não por causa de uma instituição. O apóstolo Paulo, ele nos alerta nisto. Em Romanos capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de admoestar uns aos outros. Esta palavra, em várias traduções, foi trocada para aconselhar-se. Ficou mais leve, né? Ficou uma coisa mais branda. Aconselhem-se uns aos outros. Mas aqui, admoestar é você, entre aspas, no bom sentido, chamar a atenção, alertar. Gente, olha só. Se a Bíblia diz que eu tenho que cuidar do meu irmão, e nós estamos falando do terceiro bloco desta série Mandamentos Recíprocos, este terceiro bloco fala sobre edificar, o primeiro sobre construir, o segundo sobre proteger, o terceiro sobre edificar. Então eu preciso entender que para eu edificar a sua vida e você edificar a minha vida, nós temos que ter a liberdade em amor, com brandura,
com bondade, nós corrigirmos, chamarmos a atenção, admoestar, alertar, trazer a advertência para a vida do irmão. Agora, para eu poder aplicar esta advertência, para eu poder fazer com que esta advertência seja efetiva, eficaz, para que ela alcance o seu potencial maior, eu preciso primeiro ter o conhecimento bíblico e a prática bíblica. Então não adianta eu ter o conhecimento bíblico e não ter a prática bíblica. Por quê? Pelo conhecimento, e ele não deixa de ser verdadeiro, ok, eu posso falar, posso admoestar, posso disciplinar no bom sentido de chamar a atenção, não de corrigir ou de colocar juízo sobre ninguém, esqueça isso, mas no sentido de alertar. Eu gosto muito desta expressão, alertar, admoestar no sentido de alertar, chamar a atenção no sentido de abrir os olhos, chamar o irmão e dizer: irmão, irmã, você está fazendo algo que ofende, fere, machuca a Deus, entristece o Espírito Santo. A Bíblia não diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, você e eu somos responsáveis por trabalhar isto, por dizer para as pessoas: olha, esta atitude sua entristece o Espírito Santo, não faça isto. Isso não é algo que engrandece o nome do Senhor, mas primeiro eu preciso ter na minha vida o conhecimento revelado de Deus, para que este conhecimento se torne em prática. Eu não estou dizendo aqui que as minhas imperfeições, que as minhas limitações não possam agora me dar a autoridade de falar com o irmão. E ao contrário, muitas vezes eu vou falar com o irmão e o irmão vai falar comigo e vamos ajudar uns aos outros, porque este é o princípio. Agora entenda com clareza, se você não ajudar, gente, não é admoestar para chegar com orgulho, com soberba, com presunção, com prepotência, achando-se melhor do que o irmão, porque você não comete os erros dele. Se você for corrigir alguém, admoestar alguém, alertar alguém, com o seu coração, achando-se melhor do que ele, ou trazendo sobre ele juízo, Deus vai trazer sobre você o mesmo padrão, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. A Bíblia, gente, é maravilhosa, a palavra de Deus é linda, é tremenda, é perfeita. Não deixa brecha. Nosso princípio, nossa motivação é alertar, abençoar, proteger, guardar, livrar o irmão do pecado. Eu preciso do conhecimento, mas o conhecimento com prática. Eu preciso da brandura, a harmonia, a compaixão, ao admoestar o irmão, ao chamar, ao alertar o irmão. Faça isso com compaixão. Não faça com aquela ideia espiritual de autoridade disciplinar, não. Não é você chegar profeticamente dizer: eu estou lhe dizendo. Que é isso, irmão? Relaxa. Vou falar com você uma coisa. A vida já é dura o bastante. A vida já é marvada, no bom sentido da palavra, inventada. Para com isto, gente. Veja, nós precisamos ter brandura, compaixão, misericórdia. Você pode e deve ser, no momento certo, incisivo? Sim. Às vezes é necessária certa veemência? Sim. Mas tudo isso feito com amor, com compaixão, com misericórdia, entendendo de forma clara que nós não somos melhores do que ninguém para admoestar. Nós só o fazemos como mandamento bíblico. Aliás, deixa eu te dar uma referência importante aqui. Você acha, eu não sei você, né, mas desculpa, eu tenho muito mais coisa para fazer do que envolver-me com a vida dos outros, entre aspas, tomar conta da vida dos outros, querer saber da vida dos outros, ficar me metendo aqui em fofoca, em maledicência. Para com isso, vai cuidar de sua vida, irmão.
Cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida da sua vida com Deus, cuida da sua vida com o seu cônjuge. Estabelece um tempo de edificação para a sua casa, para a sua história. Cresça na graça, no conhecimento de Jesus. Cresça no amor, cresça na misericórdia, cresça na compaixão. Se você vai admoestar, que você o faça, primeiro, tendo a experiência, não só o conhecimento. Conhecimento bíblico, sempre. Mas errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que conhecer as Escrituras, mas tem que conhecer o poder, porque as Escrituras, a letra somente mata. O poder de Deus, a revelação do Espírito, traz a experiência e traz a prática. Segundo, faça com amor, faça com misericórdia, faça com compaixão. Lembrando que talvez hoje você seja usado por Deus para admoestar, mas amanhã você talvez esteja sendo admoestado. Então são dois fundamentos básicos: conhecimento e a brandura, e a perspectiva de amor, de misericórdia, de compaixão. O texto de 1 de Timóteo 4, capítulo 4, 1 de Timóteo capítulo 4, versículos 13 a 16, Paulo fala a respeito da maneira como Timóteo deve portar-se, como ele deve praticar, como ele deve exercer a sua vida diária. E lá no último versículo ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, é ação, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, deixa eu dar uma ótima e maravilhosa notícia para você. Quando você for falar com alguém, quando você for admoestar alguém, quando você for proteger alguém, chamar alguém para corrigi-lo, para mostrar-lhe o erro, o pecado, lembre-se que você pode estar na mesma situação amanhã, ou que talvez você já tenha estado nesta mesma situação e alguém teve compaixão e misericórdia de você. Por isso, sempre tenhamos compaixão, misericórdia, conhecimento, brandura, compaixão, falemos com amor, tratemos o nosso irmão como nós gostaríamos de ser tratados. E nunca ache, deixa eu dar uma notícia para você aqui, super justo. Nunca ache que você, ao falar com o irmão, ao admoestá-lo, está isento de cometer os mesmos pecados e erros dele. Nunca ache isso. Gente. Arrogância, prepotência, soberba, diz a palavra de Deus, é o que vem antes da ruína. Todas as vezes que você estiver vivendo um tempo de espiritualidade maravilhosa, estou lendo, estou orando, está uma bênção, meu tempo com Deus, meu tempo de adoração, de comunhão, oh maravilha, glória a Deus. Mas nunca pense que você é melhor do que qualquer pessoa, porque você está vivendo um momento diferente na sua vida. Ao contrário, busque fazer com que estes momentos sejam contínuos e crescentes na sua vida. Partindo então para a edificação e encerrando este bloco, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, que nós não devemos ser, que nós não devemos ser insensatos. A Bíblia diz assim: não sejam insensatos, mas procurem compreender, entender, ter a revelação de qual é a vontade do Senhor. Esse texto é lindo, está em Efésios 5,17. Vocês não devem se embriagar com o vinho, porque ele leva à libertinagem. Mas vocês devem encher-se do Espírito, pelo Espírito, vocês devem ser cheios do Espírito. E cheios do Espírito Santo, vocês falando entre vós, entre si, com salmos. Vocês vão falar com vocês uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, qual que é o princípio da congregação, irmãos? Igreja, célula, vou falar célula para você já entender
que eu não estou falando do templo, do prédio, né? Templo somos nós, tá? O prédio, não é prédio não. Vamos nos reunir. Então você vai se reunir com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Esta é uma congregação, sabia disso? A sua igreja, a minha igreja, começa no nosso lar. Ah, de qual igreja você é? Ora, gente, coloquialmente, popularmente, a gente fala, eu sou da igreja tal, sou da igreja tal. Eu, quando digo as minhas ovelhas, a minha igreja, são expressões que ninguém está aqui dizendo que eu sou dono das ovelhas ou dono das igrejas, tá? Quando a gente faz um alerta sobre isso, e eu faço muito cuidado para você não colocar este conceito, minha igreja, minhas ovelhas, que tem pastor que ele se sente tão responsável pelas ovelhas que ele começa a achar que elas são dele. Não, nesse sentido não. As ovelhas são de Jesus, a igreja é de Jesus. Agora, coloquialmente, né, no dia a dia, a gente usa a expressão no cotidiano, minha igreja, minhas ovelhas, não tem problema nenhum, calma, né? Por favor, não vamos extremar em nada, é só a gente não... Coração, tá? Coração, mente. Não sejam insensatos, tenham bom senso. Vocês devem procurar compreender, é estudar, é pesquisar, é buscar a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, olha, não se embriaguem. Eles ficam, às vezes as pessoas dizem, é pecado beber. Bom, depende, né? Se você beber água, nunca vai ser pecado, né? Não tem. Pecado consumir bebida alcoólica. A Bíblia diz, não vos embriagueis. Eu não posso dizer para você que você não pode tomar um líquido que tenha álcool. Não posso dizer, a Bíblia não diz isso, até porque Jesus era chamado de beberrão, porque ele assentava-se, ele comia com homens e mulheres que bebiam. Então tudo indica que a ceia, que eles tinham como hábito cultural, como se você for a Portugal, por exemplo. Eu fui a Portugal a primeira vez em 1999. Quando eu cheguei lá, eu fiquei escandalizado, porque as pessoas assentavam-se à mesa para almoçar, 2 pessoas tomavam uma garrafa de vinho. Eu falei, esse cara vai sair tropeçando, quicando aqui, rolando aqui. Saía mais lúcido do que eu. Claro que não, estou brincando, mas enfim, é cultural. Lá eles tomam muito vinho. Os países europeus têm o hábito de consumir um volume maior. Enfim, mas, gente, não é o ponto. Não é o ponto. O ponto é, você precisa tomar uma cervejinha todos os dias para relaxar? Esse é o ponto. Você precisa tomar uma taça, 2, 3 de vinho todos os dias para dormir? Então você é dependente desta química que está neste produto que você está consumindo. Você se tornou dependente. Você precisa do vinho, da cervejinha ou do líquido contendo algum tipo de álcool para ficar relaxadinho, para ficar soltinho. Você é dependente. Isto é embriaguez. O que a Bíblia está dizendo não é tropeçar, é qualquer nível de dependência que não seja a dependência do Espírito. A relação é esta, a comparação é esta, meus irmãos. Não se embriague com o vinho, que é a libertinagem, onde as pessoas partem para a falta de bom senso, de falta de equilíbrio, falta de santidade, de pureza, quando você está desequilibrado nas suas emoções. Você não deve fazer isso. Você deve encher-se do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você pode sim ser embriagado. Que o Espírito Santo flua do seu interior como um rio de águas vivas, fluindo, transbordando, que você não se contenha, não consiga ficar de pé, que você caia, que você desmonte. Não é igual essa turma que fica aí por aí soprando na cara dos outros para todo mundo ficar caindo, e quando o cara não cai, fica dando totozinho no tornozelo dele e fica balançando a cabeça, rodando o sujeito, roda. Ó, meu irmão, se você ficar rodando, pegar uma pessoa com labirintite, vai ter uma crise. Isso, empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá. Para com isso. Se o Espírito Santo quer derrubar, se o Espírito Santo quer trazer a glória dele e mandar todo mundo para o chão, ele faz como ele quer, a hora que quer, com quem quer, onde quer. Mas, por favor, não vamos fazer disso uma doutrina, uma regra. Dito isto, vamos lá.
Vocês devem encher-se pelo Espírito. Vamos encher-nos do Espírito Santo. Como nós vamos encher-nos do Espírito Santo na congregação? É isso que a Bíblia está falando. Você vai congregar, você vai ministrar, louvar. Outra coisa que quer dizer para você: louvor, música não liberta. Não liberta. Som, música não liberta. Louvor liberta, não liberta. O que liberta é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta é Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os contextos em que a música é usada para profetizar a palavra de Deus, a palavra cantada, não é a música e nem é o louvor, é a palavra de Deus cantada. A palavra liberta e a palavra cantada, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, os salmos estão na Bíblia. Hinos, os hinos que são compostos. E cânticos espirituais, os cânticos de liberdade que Deus nos oferece na congregação, quando estamos juntos, para exaltar a Deus, para glorificar a Ele, para abençoar uns aos outros, muitas vezes falando em línguas estranhas, muitas vezes tendo interpretação, e quando não tem, falando para si mesmo, porque aquele que fala em línguas fala a Deus e não aos homens, para edificação pessoal. Então, tudo isso é o contexto da congregação, para que você e eu possamos edificar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Domingo pela manhã, você que não teve oportunidade de assistir ao vivo e ainda não assistiu, pega a reunião domingo pela manhã, quando a Mariana e toda a equipe estava ministrando, e depois que ela ministrou, que eles estavam juntos lá, eu subi para pregar, e disse para eles: permaneçam aqui, porque o que o Espírito Santo tinha falado comigo, naquele momento em que eu estava ali adorando, louvando a Deus, com música, é que nós continuássemos aquela ministração de forma profética para os lares e para a congregação, porque já estávamos com o culto presencial. Então é isso que nós temos que entender. A edificação vem do poder da palavra de Deus em nós, e esta palavra deve ser então ministrada uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, viu, irmãos, que fique claro aqui, eu não estou minimizando, eu não estou aqui trazendo demérito, não estou diminuindo, né, a importância da música. Ao contrário, nós somos comunidade da graça. Quem tem Ademar de Campos, Ronaldo Bezerra, nós somos comunidade da graça. Raquel Novaes, a gente canta, a gente celebra. Então a gente tem que entender que nós valorizamos sim muito a adoração com a música, porque música também não é adoração, é adoração com música. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai com música, instrumentos, cânticos, sinos. É isso que está na Bíblia? Não. João 4, 23 não está escrito isso. Está escrito assim: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja. A adoração vem de dentro, com música ou sem música. Agora, que é maravilhoso ter uma música boa, como graças a Deus nós temos, é uma coisa tremenda. Então nós usamos a música para adorar, mas nós já somos adoradores em espírito e em verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: habite, quem habita mora, ok, gente? More, habite, faça morada, seja residente. Espírito Santo, revela aí para nós. Habite é habitação, não é visitação, não é temporada de férias.
habite, more, resida ricamente, abundantemente, transbordantemente em vocês a palavra de Cristo. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Habite. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Ah, mas eu não entendo, pastor. Peguei lá do Velho Testamento, deu uma confusão. Também quem mandou você pegar do Velho Testamento? Pegasse do Novo. Ah, mas já começa Mateus com a genealogia. Salta a genealogia, meu filho. Vai ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ah, mas eu fui para Apocalipse e fiquei confuso. Quem mandou ir para o livro de Revelação? Quem revela é o Espírito Santo. Tem tanta coisa clara na Bíblia, tanta coisa revelada, aí a pessoa quer ir para onde? Apocalipse. Para onde que ele quer ir? Aí ele quer ir lá para Levítico. Então vai ficar doidinho lá, piradinho, e vai desanimar, não vai ler. Vai ler a palavra de Deus, irmãos, coisas tão ricas. Pega livros bons e vai ler. Você vai ser muito abençoado. Habite ricamente, abundantemente, transbordantemente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem, diz Colossenses 3,16. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem, é para cantar. Ninguém está falando mal de música, insisto nisso. Cantem com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16 e 17. Tudo que fizerem, olha aí, irmãos, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação. Se você vai admoestar o irmão, como já vimos hoje, se você vai abençoar o irmão, se você vai cantar, se você vai salmodiar, se você vai profetizar, se você vai abençoar, tudo que você fizer, tudo é tudo, gente. Ah, mas tudo o quê? Não sei, tudo de tudo, tudo que é tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Falando entre nós, você e eu vamos ter uma edificação tremenda e maravilhosa. Quero chamar a sua atenção para algo importante neste momento. Nós não estamos falando aqui de avivação, de movimentação, que o pessoal fala. Eu falei avivação de brincadeira, né? Eles falam, um avivamento está acontecendo. Por quê? Porque Deus está se movendo, porque tem muita música, muita luz, muito isso, muito aquilo, muito transe, e muito tremelique, retetei, pereré. Irmão, pode ter isso tudo aí, é sino que tine, tá? E pode ter o silêncio e ter um transbordar da glória de Deus. Pode ter muito barulho e Deus não estar presente. Sino que tine. Nós precisamos de coração. A verdadeira adoração é de dentro para fora, em espírito e em verdade. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Quando você e eu fazemos isto, quando nós salmodiamos, quando nós cantamos hinos, quando nós profetizamos cânticos espirituais, como eu já disse aqui, salmos é você pegar os salmos e cantar os salmos. Nós temos vários, milhares de composições hoje já com salmos. Nós temos milhares, milhões de hinos compostos e que nos abençoam, e nós podemos ter na nossa vida o fluir dos cânticos espirituais para engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Fazendo isso, nós na congregação, no relacionamento uns com os outros, vamos edificar-nos. Este é o princípio, esta é a base, este é o fundamento. 3 aspectos, 3 tópicos que nós vimos até agora. Dentro dos relacionamentos recíprocos, construção de um relacionamento, proteção de um relacionamento e a edificação de um relacionamento que visa em todo o tempo exaltar e glorificar a Deus. Porque tudo o que fizermos, em palavras ou em ações, nós devemos fazer para a glória de Deus. Se você e eu pensarmos desta forma e agirmos desta forma, com certeza a graça de Deus, o poder dele, se manifestará em nossas vidas de uma maneira plena, como eu disse aqui, e poderosa, e nós desfrutaremos do melhor dele na congregação.